Boa tarde a todos. Vamos dar início à sessão de julgamento da segunda turma ordinária da quarta Câmara da segunda sessão do CARF, do período da tarde do dia 14 de julho de 2021. Participarão dessa sessão de julgamento, na seguinte ordem, os conselheiros Francisco Ibiapino Luz, Gregório Heckmann Júnior, Márcio Augusto Sequef Salem, Renata Torati Cassini, Rafael Mazer de Oliveira Ramos, Ricardo Chiavegato de Lima, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Dene Medeiros da Silveira. Nós temos, na tarde de hoje, na pauta da tarde de hoje, um processo em relação ao qual há pedido de acompanhamento por parte do patrono. Trata-se do item 113 da pauta, do contribuinte Misako, da contribuinte Misako Matsunaga. Misako Matsunaga, de relatoria do conselheiro Francisco. O patrono, ele gostaria de acompanhar o julgamento e está na sala de espera aguardando para ser chamado. Então, eu vou pedir a Patrícia, que é quem está assessorando a nossa turma lá no CARF, que convoque, então, o patrono a comparecer à nossa sala para acompanhar, então, o julgamento. Patrícia, pode fazer a convocação, então. Ok, presidente, farei a convocação. Doutor José Edson, por gentileza, verifique mensagem no chat. Olá. Olá, boa tarde, Boa tarde. doutor José Edson, não é isso? Isso, José Edson Carreiro, isso. Isso. Então tá, doutor, seja bem-vindo à nossa sala virtual de julgamento. Obrigado. Vamos fazer o julgamento agora, continuar o julgamento, julgar, né, fazer o julgamento do item, continuar, né, porque já teve um início lá Isso, atrás, em 2018, né? Isso. Continuar o julgamento do item 113 da pauta, da contribuinte Misako Matsunaga. Isso. Eu peço só desculpas pela demora em chamá-lo, porque problema. nós tivemos uns problemas aqui com o sistema que faz a transmissão, a gravação. Nós tivemos que entrar e sair da sala algumas vezes, isso levou um certo atraso. Mas agora vamos fazer o seu item 113 da pauta, ele é de relatoria do conselheiro Francisco. Eu vou pedir ao Francisco, então, faz bastante tempo, né? Inclusive a turma mudou um pouco a composição. Verdade. Então, eu vou pedir ao conselheiro Francisco que faça a leitura do relatório e do voto, é só acompanhamento, leitura do relatório do voto. E, Francisco, o que for possível você resumir, né, a gente pede, então, que você faça um resumo, se for possível, né? Principalmente as questões, assim, de direito, questões que são bem conhecidas da turma, né? Então, fique à vontade, Francisco, pode iniciar a leitura. Eu realcei aí na minuta aqueles pontos que eu achei mais interessante mostrar, até tentei botar de uma forma didática, assim, que são vários pontos abordados, e aí eu vou, principalmente nessa parte preliminar, eu vou iniciar do próprio acordo mesmo, na folha 1 mesmo, na ementa, na minuta, porque lá eu vou, quando eu abordar cada ponto desse, eu já vou pensando só aquilo que eu entenda que seja mais relevante, naturalmente, se algum conselheiro
sentir necessidade, a gente para e volta e analisa. Porque esse processo aqui, ele foi apresentado em março de 2020, então foi a última reunião presencial, e aí eu pedi de vista, e aí, em função dos valores, ele retornou agora só. Então, iniciando aí, eu destaquei aqui os pontos das alegações. Então, inicialmente, trata da nulidade do lançamento, né? E aí eu estou trazendo aqui, cumprindo os pressupostos do artigo 142 do CTN e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da autuação e procede a arguição de nulidade, quando a auto-infração contém os requisitos contidos no artigo 10 do decreto 70.235 de 72 e ausente das hipóteses do artigo 59 do mesmo decreto. Quanto à segunda arguição, nulidade da decisão, supostamente por cesseamento de defesa, eu trago. O julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pela parte em defesa das respectivas teses, quando já tenha encontrado fundamentos suficientes para proferir o correspondente voto. Nessa perspectiva, apreciação e valoração das provas acostadas aos autos é de seu livre-arbítrio, podendo ele, inclusive, quando interesses suficientes à formação de sua convicção, fundamentar a decisão por meio de outros elementos probatórios, presença do processo. E aí a outra abordagem preliminar, que é uma suposta inconstitucionalidade de norma legal, é porque nós já temos enunciados do CARF tratando dessa matéria. Então, essas três questões preliminares, agora eu estou indo lá para o início do relatório, já dei essa sequência, porque lá a gente vai voltar a abordar esses pontos. Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão de primeira instância que julgou improcedente a impugnação apresentada pela contribuinte com a pretensão de extinguir crédito tributário decorrente da omissão de rendimento referente à apuração do ganho de capital na alienação de participação societária. Autuação e impugnação. Aqui eu vou destacar alguns pontos que eu acho interessante para a compreensão dos fatos, e aí em seguida eu vou passar para a decisão de primeira instância. Versa o presente processo sobre o lançamento relativo ao ano calendário de 2012, em razão de omissão e apuração incorreta do ganho de capital na alienação de 47.887.814 ações representativas do capital da IOC Alimentos S.A. no valor total de R$ 19.878.617,96, conforme demonstrativo. Aí isso está no relatório, não transcrevo a demonstrativa, está lá. Continuando. A autoridade fiscal constatou supressão de valores recebidos do cálculo do ganho de capital, utilização equivocada da isenção e valoração indevida do custo de aquisição das ações. Então, contextualizada a autuação em si, eu passo para o julgamento de primeira instância, onde segue. A 11ª turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de São Paulo, por unanimidade, julgou improcedente a contestação da impugnante. Em seu recurso, o sujeito passivo basicamente repisou os argumentos apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz de relevante para a solução da presente controvérsia. Aí destaco a folha do processo digital, as folhas. Em sede preliminar, nulidade da decisão recorrida sob o fundamento de que os princípios da motivação, ampla defesa e verdade real foram infringidos, pois alguns argumentos da impugnação foram desconsiderados. Ponto 2. Nulidade do lançamento por erro na apuração do custo de aquisição das citadas ações sob o fundamento de que foram excluídos os valores correspondentes aos aumentos de capital realizados mediante a capitalização de reservas de correção monetária do capital e de reserva de capital. No mérito, discorre. 2.1. Discorre acerca de suposta questão de ordem tratando da isenção do ganho de capital na alienação do lote de 1.497.018 ações adquiridas sob a vigência do Decreto-Lei 1.510 de 76, a qual foi reconhecida pela PGFN, que incluiu referida matéria no rol das contendas sobre as quais os procuradores estão dispensados, entre outros, de contestar e recorrer, conforme portaria PGFN 502/2016, item 1.22, a linha U. 2.2.
acerca do direito adquirido à isenção supracitada, Decreto-Lei número 1510 de 76, artigo 4º, a linha D, súmula número 544 do STF e CPN, artigo 178. Tem 2.3. Acerca de suposta supressão de R$ 29.987.710 recebidos na apuração do ganho de capital sob o fundamento de que referida quantia foi mediante compensação correspondente à compra de determinado ativo da IOC pelo seu cônjuge, senhor Mitsunaga. Aí eu destaco aqui os bens. 4 imóveis e a totalidade das ações representativas do capital da empresa Indemil, controlada pela IOC. Tudo contratualmente ajustado e oferecido à tributação, sendo o cônjuge devedor da IOC e a recorrente credora da General Mills. Acerca de erro na apuração do ganho, do custo de aquisição das ações alienadas, nesses termos. Houve exclusão do valor correspondente ao aumento de capital mediante capitalização de reservas de correção monetária do capital e reservas de capital oriundas de incentivos fiscais. B. Aduz erro na apuração do custo de aquisição, explicitando, por ocasião da sustentação oral, que foi desconsiderado o custo do lote composto por 45.899.637 ações adquiridas em virtude da dissolução da sociedade Aldeinha. Isso aqui eu destaquei porque, no recurso, isso aqui entra de uma forma geral, sem muitas especificidades em relação ao DI, ela aparece só na composição do custo, mas o patrono, em sua sustentação oral, ele dedicou bastante tempo e priorizou essa questão da UDI. Então, eu destaquei um tópico específico, como nós vamos enfrentá-lo mais à frente. 2.5. Acerca da doação realizada pela recorrente ao seu filho, sob o fundamento de inconstitucionalidade e ilegalidade de lei ordinária que prevê a apuração do ganho de capital nas doações efetuadas. 2.6. Acerca dos sucessivos aumentos de capital com a utilização de lucros e reservas sob o fundamento de que a isenção prevista no artigo 4º do Decreto-Lei 1510 de 76 reflete nas 1.497.018 ações detidas até 1988, pois não houve emissão de novas ações. Sequenciando. (2.7) Cerca da multa de ofício de 75%, sob o fundamento de que ela tem caráter confiscatório, e ela fundamenta seus argumentos transcrevendo jurisprudência perfilhadas à sua pretensão. Aí eu entrando no voto. O voto preenche todos os demais requisitos de admissibilidade dele, eu tomo conhecimento. Agora eu vou enfrentar aquelas preliminares que eu fiz questão de inicialmente sintetizar a conclusão lá na ementa, para a gente ganhar tempo aqui, e de forma que a turma compreenda. Nulidade do lançamento. Então, discorro acerca dos fundamentos, acerca da legislação, entro abordando. Assim sendo, não se apresenta razoável a arguição da recorrente de que o lançamento ora contestado é nulo, supostamente porque houve erro na apuração do custo de aquisição das ações alienadas, assim como pela inconstitucionalidade da multa de ofício. Aí eu discorro aqui, não obstante mencionada a alegação, entendo que o auto de infração contém todos os requisitos, e aqui eu trago a fundamentação do artigo 10 do PAF. Continuando discorrendo, eu mostro aqui que o contribuinte foi intimado a apresentar suas razões e documentação, e entro com as inferências. A tal respeito, dito lançamento identificou a irregularidade apurada e motivou, de conformidade com a legislação aplicável à matéria, o procedimento adotado, tudo feito de forma transparente e precisa, como se pode observar na descrição dos fatos de enquadramento legal e no demonstrativo de apuração do imposto devido, em consonância, portanto, com os princípios constitucionais da ampla defesa do contraditório e da legalidade. Eu destaco as folhas do processo digital, onde essas questões foram enfrentadas, 2 a 43. E sigo. Tanto é verdade que a interessada refutou de forma igualmente clara a imputação que lhe foi feita, como se observa do teor de sua contestação e da documentação anexada. Nesse sentido, expôs os motivos de fato e de direito de suas alegações e os pontos de discordância,
discutindo o mérito da lide relativamente à matéria envolvida nos termos do inciso 3 do artigo 16 do PAF, não restando dúvida de que compreendeu perfeitamente do que se tratava a exigência. Aí eu trago aqui o artigo 59 do PAF, tratando de nulidade, e concluo, isto posto, esta pretensão preliminar não pode prosperar porquanto sem fundamento legal razoável. Esse é a questão da nulidade do lançamento. Quanto à nulidade da decisão recorrida, eu trago. Todas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida foram enfrentadas por ocasião do julgamento de origem, razão pela qual não procede a alegação da recorrente no sentido de ter sucedido cerceamento de defesa, sob o pressuposto de que alguns argumentos ali expostos deixaram de ser considerados. No caso, nota-se ter ocorrido desdobramentos de abordagem já objeto da discussão. Como tais, nada inovando as razões já discutidas. E aí eu discorro, inclusive, sobre jurisprudência que trata de nulidade de decisão e concluo. Como visto, o caso em exame não se enquadra nas transcritas hipóteses de nulidade vistas no inciso 2 do artigo 59 do PAS, sendo incabível sua declaração por não se vislumbrar qualquer vício capaz de invalidar o procedimento administrativo adotado. Logo, esta pretensão preliminar não pode prosperar porquanto sem fundamento legal razoável. Princípios constitucionais. Ditos princípios caracterizam-se preceitos programáticos frente às demais normas e extensivos limitadores de conduta, motivo porque tem apreciação reservada ao Legislativo e ao Poder Judiciário. O primeiro deve considerá-los previamente por ocasião da Constituição Legal. O segundo, ulteriormente, quando do controle de constitucionalidade. À vista disso, resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto da esfera administrativa, sob o pressuposto de se ver tipificada a invasão de competência vedada no artigo 2º da Constituição Federal. E aí, concluindo, eu já trago aqui a disposição do artigo 26. O artigo 26, que trago diante do exposto, concerne os argumentos recursais de que tais comandos foram agredidos supostamente em face de premissas de caráter confiscatório da multa de ofício, bem como de inconstitucionalidade de tributação do ganho de capital. Manifesta-se tratar, não caber ao CAF apreciar a questão de feição constitucional. Aí eu trago a fundamentação legal, 26A, o artigo 26A. Trago também o enunciado de súmula, número 2, que trata da matéria. E, por fim, também eu reconheço o procedente alegação da recorrente e até faço uma pontuação que, embora a referida arguição tenha sido apresentada em sede preliminar, tratando-se também na formulação de mero, como tal, será analisada em sua completude, nos termos do já transcrito artigo 60 do PAF. Bom, essas preliminares, aquelas que eu fiz aquela síntese lá no início da emenda, agora nós vamos entrar no mérito propriamente, que é do ganho de capital. Alienação de participação societária, isenção do ganho de capital. O Decreto-Lei 1510, de 27 de dezembro de 76, artigo 4º, a linha D, afirmava não incidir imposto de renda sobre o ganho de capital das pessoas físicas nas alienações efetivadas após decorrido o período de 5 anos da data da subscrição ou aquisição da participação. Eu transcrevo a legislação e ressalto. No entanto, mencionado benefício fiscal restou revogado a partir de 1º de janeiro de 89 pelos artigos 57 e 58 da Lei 7.713 de 88. Transcrevo a legislação. Trago as inferências. Nesse pressuposto, foram suscitadas dúvidas acerca dos efeitos advindos em decorrência da referida revogação, em especial quanto às seguintes hipóteses. Então, eu trouxe algumas hipóteses para nortear o exame da matéria e a decisão. Primeiro, mantém-se a presente isenção na subscrição ou aquisição da participação societária original processada até 31 de dezembro de 83, data limite para o cumprimento do requisito temporal de 5 anos antes da citada revogação em 31 de dezembro de 88, ainda que a alienação tenha ocorrido já sob a vigência do novo mandamento legal? Segunda hipótese. Ainda que a alienação tenha ocorrido já sob a vigência do novo mandamento legal, estende-se dito benefício fiscal
dito benefício fiscal à capitalização de lucros e reservas ocorrida a qualquer tempo ou somente aquela sucedida até 31/12/83, limite temporal de 5 anos, na propriedade da participação, 5 anos na propriedade da participação antes da entrada em vigor da 7703. Esse limite de 83 aqui é justamente porque com 5 anos dá 31 de dezembro de 88, quando foi revogado o decreto-lei foi revogado pela 7703. Hipótese 3. Na apuração do ganho de capital, a capitalização de lucros e reservas, a captação de lucros e reserva compõe o custo de aquisição da correspondente participação alienada. Aí eu entro agora especificamente mostrando o meu entendimento, confirmando essas hipóteses. Confirmando o que eu entendi a respeito do direcionado em relação a essas hipóteses. Participação societária adquirida até 31/12/83. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que não incide ganho de capital na alienação de participação societária adquirida até 31/12/2003, que permaneceu no patrimônio do contribuinte por, no mínimo, 5 anos, até a revogação do Decreto-Lei 1.510 de 76, em 31/12/88, pela Lei 7.713 de 88. Entendimento recepcionado pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a qual, nos termos da Portaria PGFN 502 de 2016, incluiu na lista de temas com dispensa de contestar e ou recorrer, a linha U do item 1.22, a isenção tratada no artigo 4, a linha D do mencionado normativo legal. Aí eu transcrevo essa legislação. Seguindo os pontos realçados, em vermelho aí na minuta. Citado entendimento foi ratificado em 27 de junho de 2018, data de publicação do ato declaratório PGFN 12 de 2018, comunicando a aprovação do parecer 674 de 2018 pelo senhor Ministro do Estado da Fazenda. Trago essa legislação, faço a transcrição. Na sequência. Consoante isso, independentemente de suposta convicção pessoal divergente acerca da matéria, resta a esse julgador somente verificar se houve integral cumprimento do lapso temporal legalmente estabelecido e, em caso positivo, prover o benefício requerido conforme estabelece o regimento interno do CARF. E é dois que nos vinculam nessa contextualização. E aí eu venho finalizando essa abordagem contextual. Na forma vista, o STJ e a PGFN firmaram o entendimento de que referida isenção pode ser concedida nas alienações ocorridas após a sua revogação pela Lei 7.713 de 88, desde que o suposto benefício complete 5 anos na titularidade da respectiva ação cota, desde que o suposto beneficiário complete 5 anos na titularidade da respectiva ação cota, ainda na vigência do Decreto-Lei 1510. Foi aquele recorte temporal ali de 31/12 de 83, porque com 5 anos dá 88. Aí eu entro, vista a contextualização, posto a análise do caso concreto. Em atendimento às requisições da fiscalização, a recorrente apresentou documentação demonstrando a composição de sua participação societária, aí se incluindo a evolução das correspondentes aquisições, conforme demonstrativo e esclarecimento tratado no termo de verificação fiscal, processo digital folha 10. Aqui eu trago o lembrete desse recorte temporal que eu falei, de 2003, que é o data limite, justamente porque com 5 anos dá 31 de dezembro de 88. E aqui eu vou ler essa transcrição, porque ela é relevante para a compreensão dos fatos. Até porque, como já falamos, trata-se de um julgado que a leitura do relatório e voto já ocorreu há mais de um ano atrás, né? Em 17 de 4 de 2015, a contribuinte, por meio de correspondência, esclareceu que vendeu 47.887.814 ações da IOC S.A.
que eram de sua propriedade na data da efetivação da operação. Tais ações foram adquiridas e disponibilizadas da seguinte forma. Isso aqui é um excerto do relatório que eu estou transcrevendo. Aqui tem data 27/3/89, herança 1.497.018, que é justamente esse pacote de ações, essa parcela de ações aqui, sobre a qual a recorrente alega a isenção concedida pelo Decreto-Lei 1510. Né? Tá aqui, essas ações chegaram a ela em 89, através de herança. E aí ela descreve, aí 26/6/2000, compra, 17/7/2012, ela fez uma doação de 9.130, que isso é um tópico também que se vai discutir lá no final da emenda, final da minuta, subtotal 1.988.178, dissolução da Sociedade Aldeinha, 45.899.637, num total de ações de 47.887.814. Quando eu coloquei que a Aldeinha foi abordada, ela teve um enfoque, um destaque bastante individualizado pelo patrono por ocasião da sustentação oral, e no recurso ela entrava no cômputo da apuração do custo de aquisição. E aí aqui nós enfrentaremos também, eu abri um tópico específico para ela, dada a relevância desse custo de aquisição na participação societária, no custo de aquisição da participação societária alienada. 6. Informou que, embora as 1.497.018 ações constem do livro de registro de ações da SA, como adquiridas em 27/3/89, tais ações foram havidas em razão de partilha em processo de inventário de sua mãe, Suruno Kitano, datado de 86. Então, essa é a alegação que a gente vai enfrentar aí. A primeira, essa isenção dessas 1.497 ações, que ela alega, olha, isso chegou em 89, mas veio de herança. E aí ela entende que tem direito à isenção, eu só retornando, a isenção do Decreto-Lei é aquelas participações adquiridas até 31 de dezembro de 83 e permaneceram posse do contribuinte até 31 de dezembro de 88, preenchendo aquele lapso de 5 anos, até a revogação do Decreto-Lei 1510 em 88 pela 7713. E aí eu entro abordando. Oportuno salientar que, para fins de apuração do ganho de capital, a alienação é gênero do qual a herança se traduz espécie. Eis que, na partilha em processo de inventário, há a transferência de propriedade das ações cotas do espólio para o sucessor causa-mortes. Assim entendido, no caso em exame, não mais subsiste o requisito da titularidade durante o lapso temporal legalmente exigido para a fruição do mencionado benefício. Nessa perspectiva, a própria norma revogada, em seu artigo 4º, a linha B, manifestava expressamente que a transmissão de titularidade da participação societária na sucessão causa-mortes era espécie de alienação. Portanto, isso por si só refuta suposta dúvida acerca da caracterização de alienação das mencionadas ações em reportada espécie de transferência. O que é que eu estou dizendo aqui? O que é que eu desenhei? A contribuinte alega que aquele pacote de ações, aquela participação que ela recebeu em herança em 89, ela mantém o direito, porque, embora tenha sido depois de 83, mas foi herança. E aqui eu estou fundamentando e afastando essa arguição, caracterizando que a herança foi uma forma de transmissão da propriedade, a própria lei das participações, que apura o ganho de capital na participação societária, reconhece que a transmissão causa-morte é espécie de alienação. Tanto é que ela prevê, não incide, nessa espécie de alienação, não incide ganho de capital, lá, nessa passagem. Isso é de notório conhecimento público. Né? Seguindo. Em tal cenário, citada isenção tem natureza subjetiva na medida em que atende situação personalíssima do contribuinte que cumpriu o requisito temporal legalmente previsto.
nessa condição, insuscetível de transferência via sucessão casa-morte, razão porque a titularidade do reportado direito era do ascendente falecido e não da recorrente. Este é o entendimento da segunda turma do STJ no RESP 1.632.483. O que é que eu estou falando? Olha, a ascendente, a mãe da recorrente, ela tinha essa isenção, que ela já tinha antes de lá. Mas no momento que ela recebeu em herança em 89, se deu uma alienação, ela adquiriu, aquilo entrou em 89, então ela não preencheu mais os requisitos da alienação, da isenção. E aí eu trago essa jurisprudência e concluo. Do exposto, é notório que referidas aquisições se deram posteriormente a 1983, razão porque fica afastado o benefício pretendido por falta do cumprimento de requisito indispensável, qual seja, deter a propriedade das reportadas ações por, no mínimo, 5 anos, sem mudança de titularidade, enquanto vigente o Decreto-Lei 1510/76, que perdurou até 31/12/88. Trazendo a conta ao contrário novamente, perdurou até 31/12/88, se carecia de permanecer 5 anos com ele, essa ação teria que ser adquirida até 31/12/83, como nós já ressaltamos lá. Então, esse é o primeiro ponto que eu enfrentei do recurso, e eu entendo, com esses fundamentos, que a fiscalização agiu corretamente, até então. Prosseguindo. Extensão do benefício fiscal à capitalização de lucros e reservas. Conforme visto no relatório, a recorrente manifesta que os sucessivos aumentos de capital com a utilização de lucros e reservas não afetam a isenção, não afetam a isenção vista no artigo 4º do Decreto-Lei 1510 de 76, das 1.497.18 ações detidas até 88. Pois ausente emissão de novas ações. Por conseguinte, tratando-se de matéria já enfrentada no tópico anterior, cuja pretensão foi refutada exclusivamente por falta do cumprimento do requisito indispensável para o gozo do citado benefício fiscal. O que é que eu estou dizendo? Olha, as ações, elas entraram em 89, então qualquer aumento em função disso aqui também não preenche os requisitos dos 5 anos, então nem se discutiu essa caracterização da isenção em relação a esses fatos. Outra, e uma das mais, o patrono mais se deteve na sustentação oral, é sobre o custo de aquisição das ações. Custo de aquisição das ações. Incorporação de lucros e reservas. A Lei 9249, de 95, artigo 10, parágrafo único, afirmava que o custo de aquisição referente ao aumento de capital realizado mediante a incorporação de lucros apurados a partir de janeiro de 96 ou de reservas por eles constituídas é igual à respectiva capitalização. Ou seja, a lei ela trazia essa incorporação aí, o custo de aquisição equivale ao valor da incorporação. E aí eu dou seguimento. Nesse pressuposto, o eixo mandamental presente no normativo legal, transcrito precedentemente, por si só, já confirma a hipótese de que o aumento de capital realizado mediante a incorporação de reservas de capital e de incentivos fiscais não integra o custo de aquisição da participação alienada. Trata-se, pois, de entendimento já consolidado na Receita Federal do Brasil, conforme solução de consulta número 4015, de 2017. Ou seja, incorpora ao custo de aquisição aquelas capitalizações de lucro e reserva de lucro. Agora, reserva de capital e de incentivos fiscais, não. Estou fundamentando. Continuando os esclarecimentos. Tendo em vista o exposto, a fiscalização procedeu exatamente como manda o preceito legal norteador do lançamento questionado, na medida em que, por um lado, considerou os aumentos no custo de aquisição decorrentes da capitalização de lucro ou de reservas por eles constituídas, mas, por outro, isolou tais custos das alterações supostamente advindas pela incorporação de reservas de capital e de incentivos fiscais.
Com tal perspectiva, dita participação societária refletiu a seguinte evolução, processo tal folha 9 ao 43. Aqui eu estou sintetizando, olha, a capitalização com lucro e reserva construída com lucro reflete no custo de aquisição, incorpora no valor da capitalização, valor incorporado. Agora, esse aumento com reserva de capital e de incentivos fiscais não há previsão legal para isso refletir no custo de aquisição. E aí, eu descrevo aqui, isso aqui são várias folhas do relatório, mas eu sintetizei esses tópicos. Em 30 de 4 de 2010, desconsiderada a capitalização de reservas de incentivos fiscais na quantia de 33.506.476,36, permaneceu o investimento de 8.005.102,83, equivalente à participação societária no capital social, de percentual de 7,63 aproximados. Ou seja, aqui tem uma capitalização, mas que não refletiu no custo de aquisição, porque foi de reserva de incentivos fiscais. Item 2. Em 30 de 4 de 2011, foi desconsiderada a capitalização de reserva de incentivos fiscais e de capital nas quantias de 31.583.150,14 e 2.064.474,66, respectivamente. Não foi admitida a capitalização, reflexo no custo de aquisição da capitalização mediante reserva de incentivos fiscais de capital. Agora, em relação a de lucro, foi. Na sequência aí, final do parágrafo. Todavia, acatada aquela capitalização correspondente à incorporação da reserva de lucro no valor de 2.772.458,20, passou o correspondente investimento para 8.216.694,47, equivalente à participação societária no capital social. Ela permanece com a mesma participação societária, mas o custo do investimento aumentou em função dessa capitalização com reserva de lucro. Aí aumentou também a participação, o custo de aquisição dela. Naturalmente, isso reflete no ganho de capital, reduz. 3. Em 12 de 4 de 2012, foi desconsiderada a capitalização de reserva de incentivos fiscais na quantia de 34.234.050,73, assim como, em 14 de 4 de 2012, capitalização de reserva de capital no valor de 9.221.5782. Não se admite aumento de custo do investimento com essas capitalizações de reserva de incentivos fiscais e capital. Todavia, acatada aquela capitalização correspondente à incorporação das reservas de lucro e reserva legal nos valores de 29.872.285,94 e 6.258.463,34, respectivamente, passou o correspondente investimento para 10.974.162,36, equivalente à participação societária no capital social. Ou seja, o percentual de participação da recorrente continuou o mesmo, mas o custo de aquisição com essas incorporações de reserva de capital, de reserva de lucro e de reserva legal, aumentou o custo de aquisição, refletindo no valor da sua participação. 4. Em 24 de 7 de 2012, acatada a capitalização de reserva de lucro na quantia de 50.046.365,16, passou o correspondente investimento para 66.772.540,58, equivalente à participação societária no capital social de 34,44%, aproximados 34,5%. E o custo de aquisição, o custo do investimento passou para 193.839, e aqui está o destaque, que a participação societária, a gente vai entrar aqui é onde vai entrar a aldeinha, a participação societária, vejam que nesse item 3, a participação societária da recorrente era pouco mais de 7%. Aqui, passa de 34%. Então, ela tinha aqui o custo de aquisição do investimento de 10.974, nesse item 4, esse custo dela passou para 66.772.540. E a gente vai mostrar isso na sequência de onde saiu isso daí. Aqui eu apenas para votação, depois eu trago a tabelinha para evitar figura. Isso aqui é uma parte do que está sintetizado.
nesses tópicos que eu destaquei de 1 a 4, está sintetizado aqui na tabelinha que eu trago do relatório. E aqui eu entro, nós estamos tratando de custo de aquisição. Esse custo de aquisição ele tem duas abordagens. Ele tem uma abordagem, primeiro, de que a contribuinte questiona, ele não ter as incorporações de reserva de capital e reserva de incentivo fiscal não ter refletido na apuração do custo do investimento, e a gente já mostrou e fundamentou a legislação, que não há previsão legal para isso, e mostramos que aquelas incorporações, capitalizações, onde a legislação prevê o reflexo no custo de aquisição, foi admitido pela fiscalização, foi no caso de reserva de lucro, reserva legal, lucro e reservas constituídas com lucro, né? Então, esse foi o primeiro ponto do custo de aquisição que a gente enfrentou, e eu entendo correto o procedimento da fiscalização. E agora nós vamos entrar aqui, eu abri um tópico específico para a sociedade aldeinha, de solução, as ações da sociedade aldeinha, porque, como eu falei, eu não sei se o grupo lembra, mas foi um ponto que boa parte da sua defesa, o patrono direcionou a essa suposta desconsideração desse custo dessa sociedade. Então, passando a esse ponto. Acrescente-se que, embora a recorrente, em sua peça recursal, não tenha assim surgido diretamente contra o custo de aquisição considerado pela fiscalização das ações originárias da sociedade aldeinha, o que, mais explicitamente, foi manifestado durante a sessão pelo patrono, entendo que a razão não está com a recorrente. É o que se infere quando compulsamos os excertos do termo de verificação fiscal transcritos na sequência. Processo fiscal número folha 10, 11, 20 e 21. A gente vai ver aqui na frente que... Eu vou só destacar alguns pontos para chamar a atenção quando a gente bater nessa transcrição que tem aí. A sociedade aldeinha era que possuía a maior participação na IOC. Com a dissolução da sociedade aldeinha, a participação da recorrente na IOC saiu de 7,63 para 34,44. A gente vai ver que a aldeinha, a recorrente tinha 50% de participação nela. Então, quando ela dissolveu, que ela recebeu essas cotas da IOC, então a participação dela saiu de 7% para 34%. Isso reflete no custo, como nós vamos ver na sequência. Então, essa transcrição aqui do relatório, eu entendo necessário ler para facilitar a compreensão. Em 17 de 4 de 2015, a contribuinte, por meio de correspondência, esclareceu que vendeu 47.887.814 ações da IOC, que eram de sua propriedade na data da efetivação da operação. As ações foram adquiridas e disponibilizadas da seguinte forma. Esse quadro aqui eu estou replicando, que eu já transcrevi no início, só para o grupo perceber a disposição que vem no relatório fiscal, na sequência. Explica que as 45.899.637 ações da IOC foram provenientes do distrato da sociedade e, consequentemente, liquidação e extinção da empresa aldeinha Participações, ocorrida em 25 de setembro de 2012, a ocasião em que recebeu os ativos daquela empresa liquidada em pagamento de suas cotas sociais. As maiores mudanças na companhia aconteceram nos anos 2000. Isso aqui é a transcrição do relatório da fiscalização. As maiores mudanças na companhia aconteceram nos anos 2011 e 2012, ano da venda de todas as ações da General Mills, ano da venda de todas as ações para a General Mills. No final do ano 2011, o quadro acionário da IOC S.A. estava configurado como se demonstra abaixo. Isso aqui era a composição societária da IOC. Vejam que a senhora Misako tinha 7,16 alguma coisa. A Aldeinha Participações tinha 63%, o acionista. Sequenciando a transcrição. Em 2 de julho de 2012, houve a dissolução da empresa Aldeinha Participações
tendo suas sócias Ieda Kitano e Misako Matsunaga recebido as ações da IOC em devolução do capital da empresa extinta. Vê documentos no item Atos Sociais, Aldeinha no processo. Isso aqui é a transcrição lá do relatório. Novamente, em 24 de setembro de 2012, houve nova Assembleia Geral Ordinária, na IOC, onde se aprovou um novo aumento de capital com a incorporação dos lucros havido pela companhia até o mês de julho de 2012. O capital passa a ser de 304.448.721,89, dividido pelos acionistas, como se demonstra no quadro abaixo. Aqui em 2012, a senhora Aldeinha já não aparece mais, ela saiu. Lembro que antes ela tinha 63%, aqui ela já não tem. E a senhora Misako já aparece com seus 34,44,73%. Ela saiu, lembrando que ela saiu de 7,16, alguma coisa lá, para 34%. No início de agosto de 2012, houve alienação de todas as ações para a General Mills, que passa a ser a controladora da IOC. Essa é a transcrição, são os fatos, a contextualização das ocorrências. Agora eu venho com as inferências. Desse conjunto probatório, nota-se que até 1º de julho de 2012, véspera da alienação, a recorrente era detentora direta somente de aproximadamente 7% do capital social alienado, o qual era composto por 10.430.872 ações. No entanto, com a dissolução da Sociedade Aldeinha, no dia seguinte, 2 de setembro de 2012, citada participação societária alçou o patamar aproximado de 34,5%, cuja representação atingiu o quantitativo de 47.887.814 ações. Antes aqui era pouco mais de 10 milhões de ações, passou para 47.887. Nesse contexto, referido ganho de capital foi apurado relativamente à parcela recebida de R$ 594.025.260,23, correspondente ao montante de ações do capital alienado que detinha a recorrente, 34,44735 de 1.724.444.000, processo digital, folha 22. Confira, aí eu trago aqui, confira, se eu trago aqui a transcrição fidedigna lá do relatório. A primeira parcela paga pela General Mills em agosto de 2012 pela totalidade das ações da IOC foi na ordem de 1.724.444.000, perdão, milhão não, bilhão. Tal valor pode ser comprovado por meio dos pagamentos efetuados pela empresa compradora a cada um dos acionistas da IOC em razão do percentual das suas participações no capital da empresa, conforme demonstrado abaixo. Aí, traz aqui a participação. Valor recebido. A senhora Misako recebeu 594.025.260, equivalente a 34,44% dos 1.724. Esse aqui foi o valor da alienação. Continuando. Na sequência, destacamos o custo de aquisição apurado pela fiscalização, sobre o qual foi calculado o reportado ganho de capital, ora questionado, nestes termos. Processo digital, folha 37. Diante disto, na valoração das ações da contribuinte, foram expurgados os aumentos de capital efetuados com recursos provenientes de reserva de incentivos fiscais e reserva de capital. Tais expurgos podem ser observados no quadro abaixo nas células negritadas. Conforme verifica, o custo das ações da contribuinte alienadas em agosto de 2012 montava 66 milhões. E aí, a fiscalização traz essa discriminação de custo. Então, a alegação lá, que o patrono trouxe, que supostamente essa dissolução do custo da Aldeinha não refletiu no custo de aquisição das ações alienadas, do meu ponto de vista, não procede, porque o custo, sem a alteração da participação dela em função da dissolução da Aldeinha, o custo dela era de 10 milhões, 8 milhões e alguma coisa, 10 milhões de ações. Aqui não está, aliás, 10 milhões e pouco, aqui está 66 milhões. Então, isso refletiu diretamente, tal qual está o quadro mostrando. E aí eu continuo.
Olha aqui, o custo antes era 10 milhões, conforme vendo, 10 milhões, 974, 163, 162, 36. Saldo de 10 milhões para 66 milhões, 772, 540. Então, aproximadamente 50 milhões aí aumentado no custo. Naturalmente, refletindo diretamente no ganho de capital. Arrematando a questão, não há que se embaralhar o patrimônio da extinta sociedade Aldeinha com o da IOC, pois se trata de pessoas jurídicas distintas, ainda que a recorrente fosse acionista de ambas. Assim considerado, conforme se viu precedentemente, tem-se que... Aí eu trago as minhas inferências aqui, onde eu fecho aquelas questões que eu levantei naquelas hipóteses lá, em relação a esse ponto. Os valores de alienação e custo de aquisição a serem considerados para a apuração do ganho de capital de todos os acionistas somaram 1.724.444 e 193.839.411.68, respectivamente. Isso aqui, o total. 2. Se dita alienação tivesse ocorrido antes de referida reorganização societária para fins de apuração do ganho de capital, a recorrente e a sociedade Aldeinha teriam se apropriado de quantias proporcionais às suas respectivas participações societárias, que eram aproximadamente a recorrente pouco mais de 7%, aproximadamente 7%, e a Aldeinha 63%, respectivamente. 3. Caso supostamente a sociedade Aldeinha não tivesse sido dissolvida, restaria para a contribuinte quantias proporcionais a 7,6319 de 1.704 e 193.839.468 correspondente aos valores de alienação e custo de aquisição, respectivamente. Seria, se não tivesse, seria 7,63 do valor da alienação e do custo de aquisição, porque o custo de alienação, o valor da alienação foi 1.704, o custo da aquisição dela 193, já com as reservas incorporadas. Então, ela teria 7% de cada um montante destes. A contribuinte detinha participação de 50% na sociedade Aldeinha, a qual possuía patrimônio próprio, aí se incluindo as 91.799.451 ações da IOC. Portanto, pelo fato da mencionada dissolução efetivada em 22 de setembro de 2012, dentre outros supostos bens recebidos, metade destes papéis foi transferida para o patrimônio da recorrente, razão porque, excluídas aquelas doadas ao filho, restaram-lhe as 47.887.814 ações, que foram totalmente alienadas. Tem uma parcela dessas ações que ela fez uma doação ao filho, que é um tópico também a ser abordado aqui, porque o ganho de capital em função dessas ações também. 5. A nova composição societária refletiu na apuração do ganho de capital em discussão, na medida em que os valores de alienação e custo de aquisição corresponderam a aproximadamente 34,73% de 1.724 e 193.839.411. Preço da alienação, custo de aquisição, 34% de cada um. E aí eu fecho o raciocínio. Do exposto, agiu corretamente a fiscalização, pois, excluídos os aumentos de capital decorrentes das incorporações das reservas de incentivos fiscais e capital por falta de amparo legal, o custo total das ações alienadas somou um montante de R$ 193.839.411,68, do qual a recorrente se aproveita da parcela de R$ 66.772.540,58, equivalente à sua, agora, participação societária de aproximadamente 34,73%. De modo diverso, caso o custo de aquisição da suposta parcela societária recebida da Aldeinha tivesse sido desconsiderado, como arguiu o patrono, a recorrente se utilizaria de apenas 14.789.94711, correspondente à participação anterior de 7,63%, o que não se cogitou no procedimento fiscal.
Bom, o custo de aquisição, as alegações em relação ao custo de aquisição, nós vimos aqui em 2 tópicos. Foi em relação a uma contestação de que foram desconsideradas as capitalizações com reserva de capital e reserva de incentivos fiscais. Nós confirmamos que não foram e não deveria ter sido, porque não tem amparo legal, mas que foram admitidas e incorporadas ao custo de aquisição as capitalizações com reserva de lucro, com lucros e reservas constituídas com esses lucros. Esse foi o primeiro, aquele tópico, nós dividimos em 2 tópicos, o custo de aquisição, e o outro tópico do custo de aquisição é que também foi considerada o reflexo da dissolução da sociedade aldeinha, porque antes a sociedade aldeinha detinha 63% da IOC, era sócio majoritário, a recorrente possuía 50% da sociedade aldeinha. Quando essas ações, esse direito em face da dissolução, a participação da recorrente na IOC saiu de aproximadamente 7%, para mais de 34%. Isso refletindo, naturalmente, na parcela decorrente da alienação, como também da parcela que ela recebeu em função da parcela que ela recebeu em função do valor da alienação, como também do abatimento do custo de aquisição que ela recebeu, correspondente aos 34%, incidente apurado em cima do custo de aquisição. Então, esse ponto, eu concordo, entendo que a fiscalização agiu perfeitamente. E aí, eu me aproveito aqui em relação a 2 tópicos do permissivo do artigo 57 do RICAF, relativamente às compensações de valores com o cônjuge e ganho de capital na doação de bens a valor de mercado. Então, nesse ponto, a recorrente basicamente reiterou os termos da impugnação, nada acrescentando que pudesse alterar o julgamento atual, no meu entendimento. Logo, tendo em vista minha concordância com os fundamentos do colegiado de origem, amparado no reportado preceito regimental, adoto as razões de decidir constantes do voto condutor do respectivo acórdão nesses termos. Aí eu trago aqui. Esse aqui é outro enfrentamento de outro tópico do recurso. Compensação de valores com o cônjuge. A recorrente manifesta que os R$ 29.987.710 foram excluídos do valor da alienação quando da apuração do ganho de capital, porque referida quantia foi recebida mediante compensação contratualmente ajustada com o seu cônjuge, senhor Mitsuo Matsunaga. Mais especificamente, o cônjuge era devedor da IOC, pois dela adquiriu 4 imóveis e a totalidade das ações representativas do capital da empresa Indemil, dívida compensada com o crédito remanescente de igual valor que a recorrente detinha com a General Mills. General Mills adquiriu a IOC. Tocante a isso, acertada a decisão de origem cujos fundamentos transcrevemos. Então, feita essa contextualização, do valor da alienação, ela exclui esses 29 mil, supostamente, porque, no entendimento dela, não entraria no campo do ganho de capital em função essa negociação de compensação que ela realizou com o esposo, com o cônjuge. Então, eu transcrevo aqui o decidido na origem, com o qual eu concordo e admito como fundamento do voto. Conclui-se, após os esclarecimentos acima, que o valor a ser considerado como de alienação das ações da IOC são os constantes do quadro inserido no parágrafo 68 reto, ou seja, 594.025.260, primeira parcela, e 8.920.120, segunda parcela. O fato de a contribuinte ter adquirido 4 imóveis por 2 milhões, com parte dessa venda é uma transcrição, deixa eu entender. O fato de a contribuinte ter adquirido 4 imóveis por 2 milhões, com parte dessa venda não autorizava a deduzir tal valor da apuração do imposto incidente sobre o ganho de capital. Da mesma forma, a parcela do valor a que teria direito pela venda da IOC, utilizada para abater a aquisição da Indemil, não pode ser deduzida da base de cálculo do imposto de renda incidente sobre o ganho de capital por absoluta falta de previsão legal. Aí ele
O julgador de origem traz aqui o cálculo, ele demonstra nessa tabelinha aí embaixo, as apurações. E aí eu vou destacando aqui esses tópicos que eu entendi razoável para a compreensão. 68. Portanto, em conformidade ao seu percentual de participação no capital da empresa, era de se esperar que os valores recebidos pela contribuinte sobre os pagamentos efetuados pela General Mills fossem os demonstrados abaixo. Aí o julgador de origem traz essa tabela com esses valores que a gente já mostrou anteriormente, precedentemente, 69. Pelas informações da contribuinte, comprovados pelos depósitos efetuados em sua conta bancária, vê-se que a segunda parcela recebida no valor de 8.920.120,39 guarda proporcionalidade com o percentual do capital por ela detido. No entanto, os R$ 564.037.550,85 recebidos em agosto de 2012, a título de primeira parcela, está R$ 29.987.709.038 menor do que teria direito, dada a sua participação percentual no capital da empresa. Nada há para acrescentar o exame feito no curso da autuação. Teve essa parcela que foi a autuação dessa primeira, sobre esses 564 milhões, e aí o julgador de origem fundamenta, olha, inclusive na segunda parcela ela calculou certinho, agora essa parte da primeira, ela excluiu essa suposta compensação sem previsão legal. Esse foi o primeiro ponto em relação à compensação. E aí, seguindo, ganho de capital na doação de bens a valor de mercado. Esse aqui é um outro ponto abordado, é um outro questionamento da recorrente. Eu também, como fundamentei lá no artigo 57, estou adotando as razões de decidir do julgador de origem como fundamento da minha decisão. Conforme anteriormente relatado, a contribuinte doou 9.130.000 ações da IOC para seu filho, Mauro Kitano Matsunaga. Tal doação pode também ser comprovada por meio do assentamento do livro de registro de ações e ocorreu em 17 de setembro de 2012. Aí ele traz aqui, ele recomenda ler o documento do livro de ações, tá? 54. Consultando as informações inseridas na declaração de imposto de renda de pessoa física da senhora Misako, confirma-se que as ações foram transferidas por R$ 16.707.900. Portanto, por ocasião da transferência, cada ação teve seu valor estipulado em R$ 1,83. A legislação do imposto de renda prevê a incidência do imposto de renda sobre a doação efetuada por valor de mercado, quando este for maior que o valor contido na declaração, cabendo ao doador a responsabilidade pelo seu pagamento. Se não, vejamos. Aí ele traz aqui a fundamentação. E aí fecha. Conforme quadro inserido após o parágrafo 145, que vai novamente colado abaixo, na data de 17 de setembro de 2012, as 139.017.414 ações que compõem o capital da empresa valiam para efeito de custo de aquisição o valor de R$ 143.793.046,52, ou seja, 1,0343 por ação. Aí eu faço aqui a inferência, ele diz que eu faço a inferência final. Como se viu, embora cada ação transferida custasse 1,0343, reportados ativos foram transferidos ao custo unitário de 1,83, restando notório o ganho de capital apurado e tributado pela fiscalização. Aqui, de certa forma, tem um reflexo, justamente porque está amarrado com aquela pretensão da contribuinte de, em certo ponto, de reflexo do custo de aquisição das capitalizações com reserva de incentivos fiscais e reserva de capital. Mas o fato é que as ações estavam a um pouco mais de R$ 1,03 e foram repassadas a 1,83. E aí foi apurado ganho de capital em relação a essa parcela que atualizou o valor de mercado. Outro ponto trazido, que a recorrente trouxe, que foi enfrentado aqui, foi questionamento que ela foi, isso aqui está amarrado lá com aquele enfrentamento das questões de constitucionalidades, né? Quando traz e efeito confiscatório de multa. Então, o fundamento da multa e do juros de mora, isso aqui é um tema já recorrente
posição clara do colégio, do conselho, não é nem do colégio, era do conselho, nós temos 2 enunciados tratando da matéria, então não há muito o que se discutir, nós não temos espaço para adentrar nesse questionamento. Então, essa parte também eu discordo e entendo improcedente. Quanto à vinculação jurisprudencial, a jurisprudência que a recorrente trouxe aos autos não nos vincula, então ela, ainda que possam ser supostamente considerados muito pertinentes, com argumentos supostamente muito pertinentes, mas isso faz referência entre as partes, não nos vincula. E aqui eu deixo bem claro, porque tem uma ali na isenção, nós estaríamos vinculados desde que a contribuinte tivesse cumprido o requisito lá dos 5 anos e ficou caracterizado que ela não cumpriu, porque o recebimento como herança foi uma forma de alienação. Então, ela adquiriu a isenção da mãe dela, da suposta semente, não se transfere para ela. No momento que houve a transferência dessas ações, houve uma espécie de alienação, e aí ela não cumpriu o requisito dos 5 anos. Então, não se trata daquela legislação lá que tem ato declaratório, lá da isenção que a gente viu no início do voto. E aí, nessa perspectiva, eu rejeito as preliminares suscitadas no recurso e, no mérito, nego-lhe provimento. É como voto. Ok, Francisco. Então, é um voto grande, com muita informação, né? Passou muito tempo desde a última vez que foi apresentado o voto. E eu, na verdade, a vontade que eu tenho é de pedir vista do processo, né? Só que esse processo é com vista coletiva em março, o que impediria de eu pedir vista, né? Agora, o conselheiro Ricardo, né? Acho que ele não participou da primeira sessão. Não sei se ficou bem claro para você esse voto grande. Se o conselheiro Ricardo, de repente, quiser pedir vista, a turma toda pode dar uma estudada melhor no caso, né? Mas daí, vejam, colegas, eu vou perguntar se alguém quer fazer algum comentário, aí eu inicio a coleta de votos, né? E aí, no caso do Ricardo, se quiser pedir vista do processo, daí já poderia pedir, né? Pode ser assim? Alguém gostaria de fazer um comentário em relação ao voto do Francisco ou processo, nesse momento? Acho que o patrono percebeu, né, que é uma quantidade muito grande de informações, né, para processar, assim, num espaço curto desse da leitura do voto, né? Eu, se pudesse falar, se me permitisse... Na verdade... Eu sei que eu não posso. Só se for uma questão de fato bem rápida, doutor. É rápido. Só uma questão de fato. Em tese, ele não poderia fazer, porque está com outra composição, outra aceitação? Não, Ricardo não estava. Ele não pediu formalmente. Não, eu até pedi. Não, até pedi nova sustentação oral, mas me foi negado, e aí fiz questão de acompanhar. Embora saiba que realmente houve mudança na composição da turma. Né? Sendo assim, não poderia ter sido negado, né? Porque se ele pediu, teve mudança na composição da turma, não poderia ter sido negada a sustentação oral para ele, certo? Eu acho que está vindo uma resposta automática, né? Não está avaliando se houve mudança de composição, não. Beleza, já teve realmente uma sustentação oral. Só que entre aquela e essa sessão, a turma mudou de composição. Doutor, na verdade, sustentação oral eu não tenho como lhe conceder, por conta que eu tenho uma planilha aqui que fala que foi pedido acompanhamento, né? Mas, se o senhor quiser, só rapidamente, uma questão de fato, assim, bem rápido, mas bem rápida, assim. Não vou demorar mais de 1 minuto. Tá, tranquilo, pode falar, então. É só a questão das ações adquiridas pela dissolução da aldeinha, que eu queria chamar a atenção de que, primeiro, não contestamos o fato de que foi considerado. Nós estamos dizendo que o valor pelo qual foi considerado está incorreto. Haja visto o artigo 22 da Lei 9249, que me determina que o custo, nesse caso, é exatamente o valor pelo qual este ativo estava registrado na sociedade. E lá estava pelo valor patrimonial, que muda substancialmente o tamanho do custo geral das ações alienadas, tá bem? Então, é só isso que eu queria chamar a atenção. Tá. E, em relação ao preço,
os 29 milhões estão, sim, considerados na apuração. Apenas o que está gerando a diferença com relação ao relatório fiscal é a parcela que a gente considerou isento, o recorrente considerou isenta de tributação, e não os 29 milhões. Era só isso que eu queria chamar a atenção. E obrigado aí pela possibilidade. Tá certo, então, doutor. Colegas, alguém mais gostaria de fazer algum comentário? Não? O Ricardo... eu gostaria... É o Ricardo, que está com a mãozinha Pode falar. Doutor Denis, é o seguinte, independente de sua recomendação, como a questão entre as partes envolve valores, seria necessário que eu realmente pedisse vista para poder comparar, porque assim, os valores que o doutor Carreiro aponta os valores que o doutor Francisco aponta são outros, eu preciso parar e compará-los. Então, eu realmente já adianto que, embora não seja minha oportunidade de votação, faça necessário vistas. Tá. Então, tranquilo. Colegas, como a gente precisa seguir a ordem, né? Então, eu vou colher os votos. Esses votos, eles podem ser alterados depois, tá? É só para uma questão de formalidade, tá? Para a gente registrar na ata. E aí, quando voltar o processo, se vocês quiserem manter o voto de vocês agora ou alterar, não tem problema, tá? Fiquem à vontade. Não é nada definitivo ainda, tá? Então, eu vou fazer a coleta de votos. Aí, quando chegar na vez do Ricardo, então, daí pede vista do processo. Então, item 113, então. O conselheiro relator, então, Francisco, está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Eu reconheço que é muita informação mesmo, muita informação. Um voto extenso. Isso que o conselheiro ainda fez alguns resumos, né, para ganhar tempo. Gregório, como você vota? De fato, é um voto, aliás, como é característica peculiar do conselheiro Francisco, um voto bem denso, para um processo bem denso, e realmente a vista, considerando que já tem mais de um ano que o processo, né, esteve em sessão, são muitas informações, muitos dados para serem verificados, a vista realmente é uma medida salutar. E aí, tendo em vista já que o conselheiro Ricardo antecipou que, de fato, vai pedir vista, então, por hora, eu vou acompanhar o relator. Ok. Então, o conselheiro Gregório acompanha o relator. Vejam, gente, é só uma questão de formalidade, tá? Vocês depois estudam o processo e daí ou mantêm o voto, ou alteram, fiquem à vontade. Márcio, como você vota? Relator. Renata? Eu vou acompanhar também, por hora. Ok. Rafael? Relator, presidente. Agora é a vez do Ricardo. Vista, né, Ricardo? Senhor presidente, eu peço vista. Ok, então. Então, colegas, vai ficar assim na pauta. Deixa eu anotar aqui rapidamente. Então, ficou assim, colegas. Para o item 113 da pauta, item 113,
Tá, ficou assim então. Item 113 da pauta, da contribuinte Misako Matsunaga. Vista para o conselheiro Ricardo. O relator apresentou o seu voto, negando provimento ao recurso voluntário. Os conselheiros Gregório, Márcio, Rafael e Renata acompanharam o relator. É isso, né? Gregório, Márcio, Renata e Rafael acompanharam o relator. Na sequência, houve pedido de vista, os demais conselheiros não votaram, tá? Essa é uma decisão provisória, precária, né, doutor? Ela, quando voltar ao processo, espero que todo mundo dê uma estudada, quero agora dar uma olhadinha de novo nesse processo, e aí a gente aí finaliza o julgamento, então, tá bom? Então ficou assim, doutor. Agradeço aí, presidente e conselheiros, aí, pela oportunidade de poder ter falado pelo menos um pouquinho. Tá certo. Bom trabalho aí para vocês e obrigado mais uma vez. Feito, um abraço, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Colegas, vamos ver o horário. 18h08. Patrícia? Sim, presidente. A gente vai fazer um intervalo agora, e aí, depois do intervalo, vocês vão fazer aquele teste, né? Já foi feito. Posso parar a gravação? Isso, vamos parar de gravar, então. Colegas, nós vamos fazer um